Bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande poder visitar essa casa e, pessoalmente, fico muito tocada. Entrei aqui mais cedo e vi a quantidade de grupo de estudo, saindo até pela janela, tanta gente querendo estudar, participar, aprender. E quando nós, que de forma pequena fazemos parte de um movimento espírita na Flórida, vemos uma casa como essa, é realmente de tirar o chapéu e de dar novos ânimos para que a gente possa continuar a trabalhar. Porque o que a gente vê realmente em casas sérias como essa é a vontade da renovação moral. E uma questão que, na verdade, não tem a ver com religião, e sim religiosidade. O que faz... Quantas pessoas tinha aqui nos grupos hoje, Marisa? Umas 100? Num domingo de manhã, ensolarado como esse, vir para a casa espírita participar de grupo de estudo. Isso é uma coisa muito bonita. Eu vou compartilhar com vocês uma situação um pouco pessoal e dedicar essa palestra em especial a uma pessoa que se chama Dina. Muitos anos atrás, essa pessoa, que pessoalmente desconheço todo o drama do seu histórico, da sua jornada, foi mãe de 8 filhos. Ela, por uma razão própria, não teve a capacidade de educar, de ficar com as crianças. E decidiu, então, colocá-las para a adoção. 5 dessas crianças foram adotadas. Algumas delas, as outras, ou foram morar com conhecidos, ou foram trabalhar em construção, ou como domésticos, ou secretárias, nas casas de outras famílias. E o tempo passou e esses 8 irmãos foram para caminhos diferentes. A vida convocando a cada um deles para que o destino tinha preparado. Porque uma das certezas da doutrina espírita é que no que tem a ver com a lei de causa e efeito e planejamento reencarnatório, não existe por acasos e não existe vítimas tampouco. A gente fica um pouco emocionado porque eu sou uma dos 8 filhos. E a gente reconhece como que uma pessoa vai reencarnar numa cidade pequena de São Paulo e aos 2 anos ser separada da família que propiciou, que foi a ferramenta divina para a reencarnação de 8 pessoas. Por muito tempo, eu tive por mim que ela foi uma pessoa covarde, que não teve coragem de encarar os filhos que lhe foi apresentados. E com 14 anos, 1 ano após chegar à América, eu conheci a doutrina espírita. Fui, através de amigos que eu conheci na high school, que eu conheci essa família que já tinha uma casa. E eu comecei a frequentar a mocidade. E, de repente, aquele sentimento de revolta ou de questionamento sobre por que Deus permite que uma mãe tenha 8 filhos e entregue para o destino sem saber para onde vai, as respostas começaram a chegar um pouco mais perto do coração, me mostrando que não existe vítimas nessa vida e que o que existe são oportunidades de reconhecermos o que nós temos de melhor apresentado para cada um de nós.
Após alguns anos, eu entrei em contato com alguns irmãos que residem no Brasil. E uma delas, em especial, a gente vai vendo que eu não vejo essas pessoas desde os 2 anos e meio. Eu já estou com 40. E a gente vê que existe um laço afetivo e não conseguimos descrever por quê. Não houve oportunidade de reencontro ainda. Mas há uma oportunidade de contato. Então, ela começou a assistir palestras espíritas do meu marido. E se tornou espírita. E, ao se tornar espírita, ela começou a conversar comigo sobre a dificuldade que ela também tinha tido todos esses anos em ter um olhar carinhoso para aquela que havia lhe dado vida. E ela, então, virou espírita e começou a trabalhar na questão do perdão. Hoje, ela segue as palestras, já tirou foto com o Haroldo, já mandou para mim ver que ela está ativa, e a gente fica muito feliz. E ontem à noite ela me disse que a nossa mãe biológica havia desencarnado. Eu fiquei sem saber um pouco como sentir, porque não tinha tido um laço afetivo desenvolvido para que a gente pudesse chorar. E eu, hoje, vindo para cá, comecei a pensar nela. E comecei a pensar no maior presente que ela deu, que foi a minha vida. E quando a gente pensa nessa questão, nessa trajetória, nessa busca de respostas que eu tive e que eu tenho a certeza absoluta que cada pessoa nessa sala também tem, eu notei que foi através da doutrina espírita que eu pude não somente admirá-la por ter sido digna de ter me carregado durante 9 meses dentro dela, do seu útero, e de ter tomado conta de mim por 2 anos, seja qual foi a maneira que foi. Mas ela confiou bastante para me entregar a mão do destino, que estava alinhado com a lei de causa e efeito, e onde me possibilitou o reencontro com o coração daqueles com quem eu tinha um caminho a trilhar. E hoje eu sou muito grata a ela. E digo que parte de um despertar dentro de mim, aos 13, 14 anos, e até agora nessa jornada que é contínua de renovação moral e espiritual, eu devo também a ela. E eu espero que, de alguma forma, o nosso estudo de hoje nos faça refletir exatamente sobre isso. Qual é o impacto da doutrina espírita em nossas vidas? Ora, isso aqui eu já deve ter falado várias vezes, em grupo de estudo, com palestrantes, muito melhor do que essa estudante aqui. Mas é importante que a gente reflita. Porque quando nós estávamos fazendo esse estudo para apresentar, se a gente puder colocar na telinha, a próxima página. Deu? Opa! Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz uma análise, um pouco de estudo, um pouco de viagem interna, prestando atenção um pouquinho em quem eu sou hoje, o que eu ainda quero ser. Fiz até uma brincadeira, tem um palestrante fantástico que se chama César Reis, ele tem 80 anos, e ele é fantástico, né? Quem conhece o César Reis sabe. E, conversando com o Marcelo, disse da minha preocupação e angústia de não ser ainda como o professor César Reis. E ele disse, mas ele tem 80 anos. Eu falei, pois é, eu já estou com 40, então só tenho 40 anos para chegar até lá. Essa angústia de chegar a ser melhor do que nós somos hoje. E graças a Deus que essas palestras nos dão uma oportunidade para acalmar, acerenar, parar um pouco e refletir no tanto que nós já caminhamos, no tanto que nós já crescemos e evoluímos, e continuaremos assim fazer. Houve um pouco tempo, o challenge de 10 anos, vocês seguiram isso na internet? Colocar foto de 10 anos atrás, de 10 anos hoje. Algumas pessoas brincaram direitinho, outras foram mais engraçadinhas ali, né? E esse aqui também é meu caso, mas não vem ao caso agora. E outras levaram mais a sério ainda com a questão ambiental do nosso planeta, de como que nós realmente temos ativamente participado por uma situação um pouco perigosa do nosso planeta, dessa Terra,
que a todos nós nos acolhe. Eu comecei a refletir se nós pudéssemos fazer um antes e depois espiritual. Não é? Então, desencarnamos. Estamos sem a carne, já não é nem magrinha, nem gordinha, nem mais velha, nem mais nova. Como é que estaria o estado da nossa alma de 10 anos para cá? E comecei a pensar nisso também. 10 anos para cá. Houve mudança? Houve transformação? Houve embelezamento da alma? Ou a gente ficou estacionado? Porque já sabemos que nós não damos um passo para trás. A gente só vai para frente ou fica estagnado. Então, isso gerou algumas questões também sobre a renovação moral. Em 1862, Kardec, na sua viagem espírita, ele trouxe para nós algumas questões que estavam acontecendo naquela época. Kardec, ele começou nas suas férias, no seu período de férias, Kardec realmente um espírita danado, ele pegou o seu próprio dinheiro, o seu próprio tempo, longe da esposa, e decidiu viajar visitando alguns centros espíritas nas redondezas. E foi até Lyon também, onde ele nasceu, e ficou emocionadíssimo em ver os núcleos que haviam sido formados com a divulgação da doutrina espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos alguns anos antes, em 1857. E esse livro é belíssimo, para quem ainda não lê, a gente realmente recomenda a leitura disso para buscar entender Kardec um pouquinho melhor e o trabalho que ele fez. E ele cita uma situação que ele leu no jornal de um tal senhor C.M., em que ele chamava os espíritas de alucinados que romperam todas as crenças religiosas do seu tempo e de seu país. Então, um apedrejamento direto ele lê no jornal Le Gazette, a Gazeta, daquela época, e Kardec, então, em vez de ficar bravo, como eu confesso, eu ficaria de ler uma coisa dessa, ele serenamente responde à questão, dizendo que o espiritismo não é uma seita política, como também não é uma seita religiosa. É a constatação de um fato, uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os países. Ele questiona, a moral que ensina é boa ou má? É subversiva? Estudem-na e saberão do que se trata. Todavia, desde que é a moral do Evangelho desenvolvida, condená-la será condenar o Evangelho. Razão pela qual nós iniciamos falando que a questão do impacto da renovação moral não tem a ver com religião, mas sim com religiosidade. Se ela está alinhada com o Evangelho desenvolvido, isso nos faz recorrer a Jesus há mais de 2000 anos atrás, quando disse uma frase que era, ali para nós, o carinho dele em dizer, ei, você, renova-te. Faça o trabalho da renovação moral todas as vezes que ele falava, vá e não tornes a pecar. Algumas pessoas entram na doutrina espírita e falar de pecado, como é entendido por algumas religiões, causa um pouco de desgosto. Mas se nós formos estudar o que é a palavra pecado, nós aceitaremos com naturalidade. Pecado quer dizer, em hebraico, do original, errar o alvo. Quem aqui nunca errou o alvo nas atitudes, nas suas ações? Quem nunca cometeu um delito, um equívoco? Às vezes nem porque queria. Quem nunca errou? Levanta a mão. Atira a primeira pedra, não é? Então, todos nós somos pecadores, no sentido da palavra. E that's okay, porque a questão é que a gente vai errar de novo. Se estivermos errando agora, é o momento da gente parar e refletir sobre a nossa conduta, nos nossos relacionamentos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, na sociedade. Então, a doutrina espírita vem apoiando os ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos, repetindo a mesma frase.
vá e não tornes a pecar. Aliás, acho que esse é a bandeirinha quando a gente reencarna na Terra. Está lá antes da gente entrar para o portão. Vai e não tornes a pecar. Para que não tenhas que repetir as mesmas situações, as provas, as expiações que nós passamos. Porque errar o alvo naturalmente gera consequências. Se a gente modifica o caminho pelo qual nós temos que trilhar, chegaremos em outro local que talvez não tenha sido o melhor adequado. E isso tudo nós todos já sabemos de cor e salteado. Mas a gente vai errar de novo. Vai. Quem falou vai? Pois é, vai mesmo. Gostei do jeito que ele falou, vai e vai. Quando nós conversávamos numa reunião de trabalhadores com Divaldo Franco, no momento de emotividade, eu confessei a ele a minha ainda questão de cometer erros e de ter cometido erros, e como que ele, às vezes, nos perseguem, os tais fantasmas do passado, nos lembrando situações que não foram muito felizes. Então, ele nos lembrou o que Joana de Ângeles, essa foto tão bela que tem aqui representando-a, ela diz que os erros, os equívocos, são nada mais, nada menos do que experiências que fazem a gente chegar onde a gente tem que estar. Então, se nós não gostarmos de nós mesmos, isso vai ser um problema muito sério. Ao contrário, ela encoraja que a gente se olhe com carinho, como pessoas que estão ainda em progresso, em crescimento moral e espiritual. E que é normal que a gente cometa erros. O que não é normal é se nós decidirmos permanecer naquele erro em vez de fazer algum tipo de mudança. Isso nos fez lembrar da história de um dos personagens que é o meu favorito dos apóstolos, que é Pedro, quando Jesus estava com eles e Pedro volta de uma noite de trabalhos intensos tentando pescar e não tinha pego nada. E Jesus, então, entra na barca e diz para ele voltar e ir mais na profundidade. E começa a falar das alegrias da vida terrena. E Pedro estava um pouco emburrado com a situação, escutando aquelas histórias de Jesus. Ele, então, diz, sim, mestre, mas nós não pegamos absolutamente nada nesta noite. Ele, então, diz, jogue, Pedro, a sua rede para este canto. E Pedro, olhando para ele com a sua dualidade, o amor que tinha e respeito por Jesus e a sua frustração como pessoa que acabava de falar para Jesus que ele tinha tentado a noite inteira e que não tinha tido nenhuma pesca. É interessante que nós fazemos isso também. Vejamos que nós temos essa dualidade do amor que nós temos a Jesus, porque nós somos as ovelhas dele, e também a dualidade do que ainda existe dentro de nós de endurecimento, daquilo que ainda precisa ser lapidado, aperfeiçoado. Então, ele faz, frustrado, joga, e, para a sua surpresa, vem aquela abundância. Nós conhecemos um pouco dessa história que acontece, e ele teve que chamar outros pescadores para que pudesse ajudá-lo a pegar aquela rede cheia de peixe. E Amélia Rodrigues diz que, nesse momento, passa pela mente de Pedro todos os exemplos da grandiosidade de Jesus. As curas, os diálogos, as conversas, os momentos de doçura que ele tinha com as crianças, com os leprosos, com as adúlteras. E Pedro, então, se vê absolutamente pequeno, frágil. Ele, então, se joga a Jesus e diz, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus, com doçura, olha para Pedro e então diz a ele, não temais, porque de agora em diante serás pescador de homens. E foi assim que ele também, no seu processo diretamente ligado a Jesus, começou o trabalho de renovação moral, convocando-nos também a todos nós que estamos nessa mesma barca terrestre de provas, de lições, a fazer o mesmo que ele fez há 2000 anos atrás. E nós vemos a transformação de Pedro e também dos outros que estiveram com Jesus, que foram tocados por ele. Podemos falar de Maria de Magdala, podemos falar de outros personagens narrados nas obras de Amélia Rodrigues que foram profundamente tocados pelo Cristo. Mas, para mim, eu tenho por mim
que a história mais bela, que é contida, para a gente ler e realmente refletir, é a nossa. É a nossa. Ninguém conhece o nosso caminho, a nossa trajetória. Ninguém conhece os nossos sonhos, as nossas verdades. Somos, às vezes, julgados porque aqueles que são mais próximos não nos conhecem as dores, os dramas, mas Jesus conhece. A espiritualidade superior conhece. E a gente olha para essa sala repleta de pessoas encarnadas, com a certeza absoluta dos mentores que aqui estão desencarnados, encorajando-nos a fazer essa viagem interior e ter a coragem de olhar para o espelho. O que me lembra aquela música belíssima do Michael Jackson, Man in the Mirror, que ele diz que se a gente quer começar a ver uma mudança no mundo, que a gente tem que começar a se olhar no espelho, modificando aquilo que a gente não gosta. E aqui a gente traz Joana de Ângeles dizendo, potencializando o que a gente já tem de bom e melhor dentro de cada um de nós, porque todos aqui têm. Mesmo a pessoa que você menos gosta, tem coisa boa dentro dela. Isso é um exercício que eu faço sempre. A gente buscar naqueles que nós temos algumas dificuldades e desafios de lidar, algo que há de bom, e a gente vai encontrar. Infelizmente, para os orgulhosos, a gente encontra. A gente fica até com raiva da pessoa, porque ela acaba sendo uma pessoa boa. Em outro momento, nós vemos Jesus e Tiago numa conversa. E Jesus fala para ele que a pior crise que existe, isso foi há mais de 2000 anos atrás, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. O ser humano está destinado à imarcessível luz. No entanto, ainda se compraz em deambular pelas sombras da ignorância, atado às paixões que o dominam e infelicitam. Meu Pai não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado que nele viva seja diluído. Para esse resultado, porém, faz-lhe imprescindível o esforço de transformação moral para melhor continuamente. É interessante o que ele diz aqui. Essa questão do esforço moral, em primeiro que nós colocamos em amarelo, alinhado com aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, se nós somos capazes de domar as nossas más inclinações. E os espíritos respondem que sim, que o que falta para nós é o esforço. O esforço tem a ver com o que Leon Denis fala da vontade. A vontade que o ser humano tem ou deveria ter em querer ser melhor. A vontade é o que impulsiona esse sentimento que vem de dentro. De falar, poxa, se hoje eu fiz um erro, eu magoei a minha esposa, o meu filho, a minha mãe, quem seja, de fazer um esforço de buscar dentro daquele paredão que se chama orgulho, a coragem de pedir perdão, de reconhecer-se falho. E é interessante que ele fala que nós estamos destinados à imarcessível luz, que nós não temos nem condição de apreciar ainda qual é. É a única fatalidade, realmente, que a gente deve aceitar. É que o nosso destino é de luz, é para a perfeição. Quando isso se dará, dependerá de cada um de nós, é claro. Mas ele diz que nós ainda sentimos prazer em ficarmos nas sombras da ignorância, o que fala de um processo de acomodação. Bom, eu quero mudar, mas é difícil. Entrei agora num fator exercício, gente. Detesto exercício por 1 hora, suando que nem uma condenada, né? Comendo pouco, o que a gente já mal acostumou também, a reeducar a alimentação. Já estou no 5º dia, parece que já faz 1 mês, já estou querendo parar. Porque tudo que demanda esforço de sair da nossa acomodação é a preguiça moral, como tem a preguiça física também. Então, por que essa vontade de permanecer na sombra? Será que é porque a luz pode assustar? Quanto mais eu me aproximo da luz, com mais clareza eu vejo as coisas. Quando o olho começa a se adequar
aquela claridade de um quarto muito escuro, nós começamos a notar, perceber coisas que antes nós não dávamos atenção. E a doutrina espírita, quando sentida, aprendida e vivida, ela acende essa luz. E, de repente, nós nos damos conta de que aquele quarto nosso, bagunçado, precisa ser coordenado. O que está fora de controle, o que está fora de lugar, o que não pertence mais, o que a gente já pode colocar para recycle, o que já não é parte de nós. E é um trabalho árduo de se fazer. Não é uma faxina de meia hora. Às vezes, é uma limpeza de uma vida inteira, deixando para trás coisas que ainda nos atrasam os passos. A culpa. A culpa é uma daqueles itens na nossa vida que a gente faz questão de guardar nos guarda-roupas. O sentimento de inferioridade, de acreditar que nós não somos realmente criaturas de Deus. E nos entregamos às ilusões, a paixões que não são correspondidas ou que nos alimentam, que nos fazem se sentir menos adequados do que nós verdadeiramente somos. Ou então qualquer outro sentimento de orgulho que faz com que a gente tenha a incapacidade de olhar para a pessoa que nós mais amamos e dizer, eu perdoo, porque o orgulho é maior. Então, são montes e montes, clutter, de coisas desnecessárias dentro de nós que precisa ser trabalhado. E, infelizmente, não há como contratarmos ninguém para essa limpeza, essa higiene espiritual. Cabe a cada um de nós fazer esse trabalho. De certo que haverá almas boas, que nós amamos, que vai nos intuir, que vai nos ajudar, que vai ser alguém que a gente vai admirar na nossa vida. Não existe ninguém abandonado. Eu falo isso como uma pessoa que realmente teve essa prova a vida inteira, de pessoas importantes que entraram e saíram e ofereceram lições que ficaram para a vida inteira. E ainda estão aqui. A gente pode contar com a ajuda de pessoas como a nossa Marisa, que é um exemplo também aqui, de buscar a essência do que nos faz verdadeiramente sentir filhos de Deus. O Centro Espírita oferece isso para cada um de nós. E nós, que somos espíritas, temos também a responsabilidade de oferecer essa visão construtiva àqueles que nós encontramos na nossa caminhada, na nossa jornada. Sem impor. Ninguém vai ficar andando para cá e para lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, pregando, não. Não façam isso. Façam se quiser, mas não precisa ser assim. Mas nas atitudes, no pensamento. Todas as vezes que alguém vem contar para nós uma situação difícil, nós não vamos colocar lenha na fogueira da pessoa. A gente vai tentar apagar um pouco a dor dela, porque ela está com dor, falando para nós do que ela acha que ela foi vitimizada ou injustiçada. Vamos tentar buscar no Espiritismo o que poderia fazer com que ela refletisse aquela situação. Então, é isso que a doutrina espírita propõe. Quando Kardec estava viajando, voltando agora à viagem espírita de 62, ele consta que ele havia descoberto que haviam 2 grupos de espíritas naquela época. É interessante que ele fala que veio aqueles primeiros que foram atraídos pelos fenômenos das mesas girantes, que começou aqui nos Estados Unidos em 1848 com as irmãs Fox. O pessoal aqui está, ó, muito bem. E aquilo atraiu. Como começou na França e ecoou para outros países também, ele disse que foram aqueles primeiros que tiveram contato e começaram a se sentir atraído por essa nova filosofia. No momento que eles se deram conta que essa nova filosofia tinha consequências morais, ele disse que o grupo se dividiu. Aqueles que preferiram ficar com a questão
das manifestações, do supernatural, ao que nada adicionava. Os espíritas crentes. E um outro grupo que sentiu ali o poder libertador do que aquela nova filosofia poderia fazer para as suas vidas. Então, ele chama esse de espíritas praticantes. E aí ele fala assim: senhores e senhoras, nós já estamos muito longe das manifestações das mesas girantes. Em 62 ele fala isso. Então aqui a gente ecoa o pensamento de Kardec. Nós já estamos muito longe da época dos fenômenos, de fenomenologia que trouxe essa doutrina para frente. E trazendo o pensamento de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de tantos outros, o maior fenômeno da atualidade que responderá a essa crise que hoje ainda existe, há mais de 2000 anos atrás, vai ser o milagre da renovação individual e coletiva também. É muito bonito a gente perceber isso, porque há, sim, uma crise. Uma crise que eles dizem aqui que seja de questão do caráter moral do homem. E não adianta perdermos tempo falando sobre o caráter moral ou amoral dos outros e ignorando os nossos. Nós não vamos mudar os outros, mas nós temos a capacidade de não mudarmos a nós mesmos. E no momento que nós fizermos esse trabalho, o que vai acontecer, e o que acontece sempre, são outras pessoas que se sentem também compelidas a fazer essa modificação. Então, o mundo de provas e expiações que nós vivemos agora está já na transição para o mundo de regeneração. A barca terrestre que Jesus convida Pedro a tentar, de alguma maneira, buscar homens e mulheres de bem, ainda está aqui, navegando entre todos nós. Alguns de nós estamos boiando, outros sentindo que está se afogando, mas a boia de salvação está ali. E não é a salvação como nós entendemos de antigamente, não. A salvação que tem a ver da nossa libertação moral, de nos libertar daquilo que ainda nos faz sentir perdidos. E é muito interessante para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essas questões. Kardec, então, diz que os que aceitaram a doutrina espírita, na verdade, eram aqueles que precisamente entendiam sobre a sua causa moral e a sua filosofia. E ele, então, faz um parênteses, ele fala, cuidado, porque essa transformação não vai ser imediata. E para qualquer pessoa que pense que seria, isso seria desconhecer a própria natureza humana. Então, hoje, estamos aqui. Algumas pessoas perguntam sempre para a gente se deveriam fazer regressão de memória, para saber quem foi, quem e o que fez. Eu quero ficar longe. Se eu já não gosto de alguns erros dessa vida, imagina de outras, né? E olha que nessa eu não matei ninguém. Então eles dizem, queres saber quem foste em outra vida? Repara na tua condição de hoje. É só isso. Espíritos milenares, várias reencarnações, várias histórias. É em nosso lar que eles permitem aquela senhora ter acesso a somente 300 anos de encarnações passadas, não é? Pois nós estamos aqui e nós temos acesso aos últimos 70, 60, 40, 50, dependendo da nossa idade aqui, nós temos todo esse tempo para avaliar o que nós já fizemos e o que precisa melhorar. E é isso que importa agora. Não importa quem a gente foi, quem que a gente fez, não importa nada disso. O que importa é o que a gente pode fazer para agora. E Kardec dirá que, para nós que temos o conhecimento e aceitamos a doutrina, com seu aspecto de consequência moral, da sua filosofia, se nós estivermos devidamente esclarecidos, nós seremos indesculpáveis se nós não tirarmos proveito dessa oportunidade. Existe um manicômio no plano espiritual para espíritas. Vocês sabiam?
Isso é verdade, gente, não é brincadeira não. Parece piada, né? Mas existe. Espíritas que chegam no outro lado da vida enlouquecidos. Quando nós lemos obras como O Céu e o Inferno, todos os espíritos que se manifestaram falam de uma visão muito mais ampla quando chegam do outro lado de lá. O enlouquecimento ou o sentimento de dor que pessoas pensam ser o umbral, um lugar físico, não é. É mental. É mental. Então se deparam com a realidade do que perderam das oportunidades durante a vida. A vida foi feita para ser vivida, alegres, com momentos de prazeres, com momentos, às vezes, de descontração, não é? Mas ela também é feita para trabalho, para aprimoramento. Se nós hoje fôssemos chamados para retornar para o plano espiritual, quem aqui estaria pronto? Porque eu confesso que eu ainda começo a pensar no que eu ainda deixei de fazer. E não porque eu não tive oportunidade, porque não utilizei a oportunidade. Então, se às vezes a gente sente culpa ou dor porque nós fizemos um errinho pequeno aqui, a gente começa a entender a condição mental, emocional e espiritual quando nós estamos no lado real da vida, aonde não há mais esse corpo, ou véu da matéria, cobrindo toda a realidade de qual nós fugimos muitas vezes. Então, quando a gente tem os exemplos de espíritos em O Céu e o Inferno, ou até mesmo do irmão Jacob na obra Voltei, essa obra é uma outra que merece ser lida. Alguém já leu esse livro? É um Frederico Figner, que era presidente ou presidente da Federação Espírita Brasileira, diretor, e ele era bem atuante no movimento espírita, mas ele também tinha dado a sua contribuição para a humanidade com que ele havia criado. E quando ele chega no plano espiritual, ele se depara com uma dor muito grande, porque ele se coloca numa análise da sua própria autoconsciência do que ele deixou de fazer. E o livro é riquíssimo de informações para nós, que desejamos, às vezes, escutar da boca de outro que já partiu na frente como é que foi. E a espiritualidade permite que ele, assim como tantos outros espíritos, voltem para nos dizer sobre essa realidade, não para desanimar. Porque a doutrina espírita é a boa nova, é para nos alegrar e saber o que ainda nos compete fazer. Tem uma fala do mentor muito bonita que diz que nós somos herdeiros de muitos séculos de experiência carnal e que é impraticável a definitiva ascensão de um dia para o outro. Isso já nos deve fazer sentir um pouco mais encorajados. Poxa, então, o que eles estão dizendo é que eu não tenho que modificar de um dia para o outro. Não, é progressista. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la à custa de trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo, não te detenhas na aflição vazia. Essa frase é aquele tipo de frasezinha que a gente devia ter colado no espelho para nunca desanimar, porque a vida às vezes vai nos chamar aos sacrifícios, de aturar, às vezes, entes queridos que nós temos que estão doentes mentalmente, que precisa do nosso entendimento, da nossa paciência, do nosso carinho, do nosso amor. Às vezes, esse pacientezinho mentalmente doente somos nós. Precisamos também ter bom ânimo e aprender e lembrar que estamos todos passando por esse processo aqui, para que a gente possa continuar e acertar. Quanto mais estudarmos, melhor estaremos alinhados com os conhecimentos das leis superiores da vida, que não mudam nunca, não importa em que estágio evolutivo espiritual nós nos encontremos. Aqui na Terra, somos todos iguais. Não há ninguém melhor ou pior do que os outros. Se estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós estamos nas mesmas condições. Mas em mundos felizes, em mundos maiores, mais elevados, as leis
que regem o universo, contido ali no Evangelho segundo o Espiritismo e também em O Livro dos Espíritos, nos falando sobre todas elas, não muda nunca. O que muda é a nossa percepção dela. Então, aquela menina de 14, 15 anos que achava que a vida era injusta e que Deus não foi legal com ela e talvez a abandonou e esqueceu, hoje tem um conhecimento de que a lei de causa e efeito é perfeitamente alinhada à lei de Deus, às leis morais. Quem mudou fui eu, não foram elas. É por isso que Hermínio de Miranda, no livro Candeias da Noite Escura, fala para a gente de que é necessário termos um entendimento da lei de reencarnação. Para que não haja mais ninguém perambulando pelo mundo sentindo-se esquecido, injustiçado ou preterido. O Mauro, que aqui trabalha caninho louco, ele não é preferido de Deus, não. Embora algumas pessoas pensassem assim. Não, ele não é. Ele simplesmente está tentando fazer o que ele pode. Ah, mas a pessoa é super má e a condição de vida dela é muito melhor do que a minha? Será que a condição dela não é melhor para que ela tenha força de vencer nessa? E nós já não temos a capacidade de suportar uma prova um tanto mais difícil? Então, em vez de a gente olhar para o prato do outro que está cheio, é a gente se contentar com o que a gente tem na frente. Porque quanto mais nós trabalharmos dessa maneira, melhor a gente vai ver a vida. Então, Hermínio de Miranda vai falar que quando nós temos um entendimento sobre a lei de causa e efeito e de reencarnação, nós entendemos que o que existe dentro de nós vai ser aquele condutor, aquele dirigente que, quando desencarnarmos, conseguirá responder às nossas ansiedades, às nossas dúvidas. Ninguém aqui vai ser punido. Essa é a boa notícia. Ninguém será punido. Ninguém vai para o inferno. Se alguém for para o umbral, aí já é outra história, isso eu não posso dizer. Mas ele fala algo interessante. Ele fala que não existe um tribunal externo montado no espaço para fiscalizar e espionar cada gesto nosso, cada palavra, cada intenção, e que se daria ao final de existência física um balanço frio e impessoal para que nos fossem cobradas as contas que fizemos ou nos fossem atribuídos os prêmios que ganhamos. Essa avaliação fria e impessoal é o que nós temos que adaptar nessa vida agora perante os outros. Vejamos bem, muitas vezes nós encontramos pessoas que ou vimos o erro que ela cometeu com os nossos olhos, mas na maioria das vezes chegam até nós como fofocas. Então, a Aline cometeu um erro grave, uma pessoa viu, passou para um, passou para o outro, chegou até mim. E, de repente, eu olho para ela como uma criatura equivocada, ruim, sem ter nenhuma apreciação pela questão que realmente aconteceu ou da sua pessoa. Então, essa questão aqui de balanço frio e impessoal não existe no plano superior da vida. A misericórdia divina olha para a nossa vida hoje e olha para todo o nosso histórico de quem nós fomos, em outras vidas. É por isso que Divaldo diz que ele se assustou uma vez, ele viu uma pessoa desencarnada, que ele jurava que ia estar em condições muito piores espiritualmente do que estava, e estava com espíritos de luz ao lado dele. Ele falou, para mim foi uma lição, porque eu não tenho acesso aos arquivos espirituais de cada pessoa. A espiritualidade tem. Isso vale para a gente também. Quando nós pensamos que nós somos pessoas muito equivocadas, a gente não tem acesso agora ao pulo que nós já demos nessa vida. Porque demos sim, demos um pulo muito grande. O que existe é um dispositivo automático de registro dentro de nós mesmos, onde tudo fica documentado para revisão posterior. Existe um caderno secreto nos refolhos do nosso perispírito, no qual inconscientemente, mas infalivelmente, vamos tomando nota de cada impulso do nosso espírito livre, como um aluno diligente tomaria notas de cada palavra que se lhe dissesse em aula. Mais tarde, quando se levantar o pesado véu da matéria, que nos obscurece o entendimento integral de seres encarnados, vamos rever essas notas, estudar as lições que nelas contém
e começar de novo o trabalho que nos compete para que a gente possa lidar com o que existe de errado. É bonito essa filosofia que Hermínio diz para a gente. Então, quando nós chegarmos ao outro lado da vida, nós vamos tomar nota, avaliar, fazer o que irmão Jacob fez. Fazer uma análise nossa, própria, do que foi errado, do que poderia ter sido melhorado, do que nós poderíamos aprimorar, do que nós já acertamos. Mas isso a gente pode fazer aqui e agora. Porque o impacto da renovação moral na nossa vida é diretamente ligada à felicidade que nós almejamos ter. De poder nos desprender daquilo que ainda nos mantém infeliz. Muitas pessoas adoecem constantemente porque não sabem perdoar ou se auto-perdoarem, porque são orgulhosas demais, porque a vaidade toma lugar da beleza da alma que deveria ser, não estão prestando atenção, porque não conseguem olhar para a vida de uma maneira positiva. O que será que existe no ser humano que não consegue sentir gratidão por Deus ou pela vida? Isso precisa ser buscado. Eu sei que nessa casa existem grupos de estudos que falam-se sobre isso. Nós somos alunos. Estamos na Universidade da Terra. Tem uma universidade aqui, né, Marisa? Universidade Livre dos Espíritos. Eu quero minha camiseta, by the way. Então, existe. É aqui. A Terra é uma grande universidade. A questão é que existem aulas apropriadas para cada espírito, de acordo com seu conhecimento espiritual e moral. Mas o que existe constantemente são situações e pessoas, professores, estudantes, pessoas que estarão ali sempre nos fazendo buscar essa renovação moral. Nós gostaríamos de encerrar com um exemplo muito bonito que nós encontramos, que, por falta de tempo, vou pedir que, se vocês tiverem interesse, busquem no TED Talk a história de Aisha e Phyllis. Duas mães que perderam seus filhos, com a diferença de que a Phyllis, a loira, perdeu o filho dela no ataque do 9/11, do 9/11. E o filho da Aisha foi um dos terroristas que causou. Então, Aisha, descobrindo que seu filho tinha sido um dos terroristas, decidiu buscar as famílias de quem havia perdido os filhos ou entes queridos para pedir desculpa. E a Phyllis, quando ficou sabendo desse encontro, ficou com medo. Meu Deus, mas o que ela quer comigo? Veja que bonito. Ela decide aceitar. E havia todo um preparo ali com psicólogos e profissionais nesse reencontro de almas. Porque ia tocar nas fibras de uma dor muito profunda que até hoje ainda chacoalha os nossos Estados Unidos, sempre nessas datas. E as duas ficaram temerosas. A Aisha, como é que eu vou ser recebida? A Phyllis, o que ela quer comigo? Mas quando as duas se viram e se olharam, elas se abraçaram e choraram. A Phyllis diz, ela é mãe como eu. Eu sei onde está o meu filho. Ela já não sabe qual vai ser o paradeiro do dela. Eu tenho a mesma dor que ela. E ela não é culpada pelo erro do filho. Esse é o impacto da renovação moral na nossa vida. É a capacidade de olhar para o outro como se o outro tivesse também o direito de errar. Ela diz, o nosso sofrimento é igual. Eu sou tratado com carinho, com simpatia dos outros, e ela com hostilidade. Esse é o impacto da renovação moral. É desenvolver a capacidade de olhar com compaixão aos outros. Porque somente teremos um mundo melhor quando nós mudarmos a maneira de olhar um para o outro, de atacar, de denigrir, de apedrejar, de usar as redes sociais, às vezes, para embaraçar e envergonhar os outros por um erro momentâneo daquela existência que não define a pessoa. Os erros não nos definem.
são as experiências que nos fazem quem a gente quer eventualmente ser. É por isso que Joana vai dizer que a vida é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burlamento de si mesmo. Não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, cada qual no seu lugar, no seu nível, que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo com superação das dependências que a amesquinham. O nosso destino é belo. Viver é isso, é se construir pouco a pouco, deixando com que aquilo que a gente já gosta em nós sirva como a mola que vai nos permitir saltos mais altos ao que nós buscamos ser, aqui e agora. Nós esperamos que as leituras, os grupos de estudo, o que o Centro Espírita oferece para cada um de nós, seja aquela bússola, aquela vitamina, aquele B12 que a gente toma de energia, para que a gente possa continuar a nossa jornada, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E é por isso que o hoje, que se chama presente, é tão valioso para cada um de nós, a cada despertar, a cada dia. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Andréia.